Olá, turma! Professor Chicão de volta mais uma vez, ainda dentro do estudo da termodinâmica. Hoje nós vamos tratar da primeira lei da termodinâmica. Antes de iniciar nossa aula, eu peço, no entanto, que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, dá aquela curtida aí para nos ajudar e comente, vá lá nos comentários aí, escreva as suas dúvidas, as suas sugestões para que a gente possa melhorar cada vez mais. Para a gente entender direitinho essa nossa videoaula, é necessário que vocês tenham assistido a aula sobre trabalho termodinâmico e energia interna. E caso você não tenha visto essa aula, clique no card que vai aparecer aqui em cima, vá lá, assista a aula, depois retorne para entender direitinho como funciona essa primeira lei da termodinâmica. As leis da termodinâmica com frequência estão aparecendo aí nas questões do Enem. Sem delongas, vamos então iniciar o nosso estudo. Primeiramente, vamos definir ou de que trata a lei da termodinâmica. Pessoal, a primeira lei da termodinâmica baseia-se no seguinte: os processos termodinâmicos eles ocorrem basicamente com dois tipos de trocas de calor, que é exatamente o calor que o sistema recebe ou troca e o trabalho termodinâmico que vai ser realizado. Lembrem-se, a termodinâmica estuda exatamente a transformação de calor em trabalho. Basicamente é o seguinte: imagine que você tem um sistema térmico qualquer, vamos supor uma máquina térmica, que nós tratamos na nossa aula anterior. Então, esse sistema térmico vai receber calor, uma certa quantidade de calor, e vamos representar aqui essa quantidade de calor que vai ser recebido pela máquina térmica, vamos representar pela letra Q maiúscula do nosso alfabeto. E uma parte ou todo desse calor vai ser usado para realizar um certo trabalho. Lembrem-se, o trabalho termodinâmico nós representamos pela letra grega tau. Você pode usar também um W, alguns autores usam um W, tá bom? O ideal, pessoal, seria que todo o calor recebido pelo sistema, pela máquina térmica, por exemplo, fosse usado para realizar trabalho, ou seja, uma conversão de 100% da energia. No entanto, vocês sabem, eu vou voltar novamente a uma máquina térmica, o motor de um carro, por exemplo. Quando ele queima combustível, ele se aquece. Ou seja, ele promove uma variação de sua energia interna. Então, parte da energia trocada aqui, ela vai ser convertida em energia interna. Ou seja, a energia interna nada mais é do que o balanço energético entre o calor recebido ou cedido e o trabalho realizado. Então, eu posso aqui escrever o seguinte, Então, do calor que o sistema recebe, uma parcela é usada para realizar um certo trabalho e uma outra parte é usada para promover a variação da energia interna. Lembrem-se, essa variação de energia interna, simbolicamente, a gente representa por ΔU. Não se esqueçam lá da nossa videoaula de energia interna e trabalho termodinâmico. Se você não viu essa videoaula, basta clicar no card e assistir. Então, olhando esse sistema montado aqui, é fácil notar que, pelo princípio de conservação da energia, e é disso que trata a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica também é conhecida como Então, a primeira lei também é conhecida como lei de conservação da energia. É uma outra maneira de você expressar a primeira lei da termodinâmica, chamada de lei de conservação de energia. E a gente pode escrever, então, matematicamente, olhando essas relações, que a quantidade de calor que recebida pelo sistema térmico, pela máquina térmica,
nada mais é do que a variação da energia interna. Se é o princípio de conservação, a energia tem que se conservar. A energia que ele recebe é exatamente igual à energia que vai ser retirada dele, mais o trabalho termodinâmico. Essa é uma forma de você expressar matematicamente a primeira lei da termodinâmica. De maneira geral, ela é sempre escrita em função da variação de energia interna. Então, eu posso escrever que a variação de energia interna ΔU vai ser igual à quantidade de calor que ele recebe, que o sistema recebe, menos o trabalho que ele realiza. Essa é uma outra maneira de você escrever matematicamente a primeira lei da termodinâmica ou lei de conservação da energia. Tá certo? Tranquilo? Aqui, pessoal, lembrem-se, essa variação de energia interna, nós já tratamos na videoaula sobre energia interna e trabalho, ela depende da temperatura absoluta, né? Inclusive, a gente expressa matematicamente que essa variação de energia interna pode ser escrita como sendo o quê? 3 meios, quem viu a videoaula lá está lembrado, de NR vezes a variação de temperatura. E o trabalho termodinâmico, ele depende da variação de volume para as transformações isobáricas, que é pressão vezes a variação de volume, PV. Pessoal, vimos também que essa energia interna é positiva quando a variação de temperatura é positiva, ou seja, o gás se aqueceu. Essa variação de energia interna é negativa quando a variação de energia de temperatura é negativa, o gás esfria. E essa variação de energia interna é nula nas transformações isotérmicas. Para o trabalho, fizemos uma análise semelhante, é só ver a videoaula. Trabalho, ele é positivo quando o gás se expande, a variação de volume é positiva, houve uma expansão. Trabalho é negativo quando há uma contração, ou seja, o volume diminui. E o trabalho é nulo quando você tem uma transformação isométrica. E para a quantidade de calor trocado, isso também acontece, ou seja, a quantidade de calor trocado pode ser positiva, pode ser negativa ou pode ser nula. Como assim? Vamos ver. Bom, então nós temos que o seguinte, galera, a quantidade de calor ela vai ser positiva. Ela é positiva quando o sistema recebe calor, né? Então agora você tem quantidade de calor é cedida ao sistema. A quantidade de calor vai ser negativa quando ele cede, quando ela agora perde calor. E a quantidade de calor é nula quando você não troca, quando o sistema não troca calor. Nesse caso, você tem o que nós chamamos de transformação adiabática. Pessoal, vamos entender essas transformações adiabáticas porque elas serão importantes. As transformações adiabáticas são processos rápidos. São transformações rápidas, tão rápidas que não dá tempo ocorrer as trocas de calor. Por exemplo, imagine que eu toque no objeto quente. Se eu tocá-lo rapidamente, imagine esse lápis está superaquecido. Se eu simplesmente tocar nele rapidamente, eu não queimo o dedo. Por quê? Porque foi um processo tão rápido que não deu tempo a ocorrer trocas de calor. Um outro exemplo, então você tem um processo, uma transformação adiabática. Um outro exemplo bem comum, imagine que você tem uma vela, né, acesa, a chama da vela, e aí você pega, passa o dedo rapidamente pela chama da vela. Quando você faz isso, você não queima o dedo, porque você faz de maneira rápida. E os processos rápidos são sempre processos adiabáticos, pois não dá tempo a ocorrer troca de calor. Se você está entendendo até aqui direitinho a nossa aula, vá lá no comentário e diz lá o que está achando da aula. Tá? Então, o que é uma transformação adiabática? Por último, processo rápido, no qual não dá tempo a ocorrer as trocas de calor. A quantidade de calor trocada, portanto, é
zero. Se até aqui está tudo tranquilo, então vamos dar um exemplo aqui de uma transformação adiabática, de duas transformações adiabáticas bem comuns no nosso dia a dia. A primeira delas é os desodorantes spray. Aquele desodorante spray que você usa no cotidiano, vocês já devem ter verificado que quando você utiliza-o, ele toca a sua pele, está frio, e o recipiente que o contém também fica frio quando você utiliza. Mas por que isso acontece? Quando você aperta a válvula lá do desodorante spray, ocorre uma expansão rápida. Expansão rápida é uma expansão adiabática. Portanto, a temperatura do gás diminui. Por isso você sente ele como se estivesse frio. Quando você pega e faz o contrário agora, imagina aquelas bombas manuais de encher bola, de encher pneu da bicicleta. Aquele ali você está comprimindo ele rapidamente, ou seja, está havendo uma compressão adiabática. E nas compressões adiabáticas, a temperatura do sistema aumenta. É por isso que aquela bombazinha manual, quando você utiliza, ela fica quente, o cano dela fica quente, porque houve uma compressão adiabática, houve um aumento da temperatura do sistema. Variação de quantidade de calor é nula, trabalho realizado foi às custas da variação de energia interna nesses dois processos. Expansão adiabática, compressão adiabática. Expansão, temperatura diminui, compressão, temperatura aumenta. Se está tudo tranquilo até aqui, mais uma vez, vá lá nos comentários, deixa um like aí pra gente. Se não for inscrito, caiu aqui por um acaso nessa videoaula, se inscreva em nosso canal.